Estacionautas Web Rádio apresenta o Web Arena. Já chegou o mês de junho, meio do ano. Hoje no nosso programa, que começa com tudo, teremos comentários sobre jogos de Brasil, Atlético, Cruzeiro, a final do Novo Basquete Brasil e a expectativa da chegada de Neymar ao Futebol Clube Barcelona. Começamos pelo jogo de Cruzeiro e Botafogo, que foi realizado no último sábado. Vamos à ficha do jogo. O jogo foi realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho de 2013, que foi o sábado, às 16h20, pelo horário de Brasília. A arbitragem: Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro principal. Seus assistentes foram Evandro Ferreira e Márcio Maciel, o trio de Goiás. Cartões amarelos para Renan, Lucas e Marcelo Matos, do Botafogo, e para Bruno Rodrigo e Leandro Guerreiro, do Cruzeiro. Os gols: Botafogo, Lodeiro marcou aos 6 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo. Do lado celeste, Anselmo Ramon marcou aos 24 minutos do primeiro tempo. Agora a escalação. Do lado do Cruzeiro: Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé, Egídio, Leandro Guerreiro, depois Lucas Silva, Nilton, Diego Souza, Everton Ribeiro, substituído por Ricardo Goulart, Dagoberto, depois Luan, Anselmo Ramon e o técnico Marcelo Oliveira. Do lado do Botafogo: Renan, Lucas, Bolivar, Antônio Carlos, Júlio César, Marcelo Matos, Gabriel, depois Lucas Em, Sidorf, depois André Bahia, Vitinho, Lodeiro, que foi substituído pelo Renato, Rafael Marques e o técnico dessa equipe, Oswaldo de Oliveira. E já vamos direto aos comentários sobre o jogo do Cruzeiro e Botafogo. Comigo aqui, Lucas Pozo. Tudo bom, Lucas? Seus comentários. Então, tudo bem, Micheline? Olá, caros ouvintes. Eu acho que o jogo do Cruzeiro foi um jogo razoável. O time celeste não jogou tão bem e foi uma presa meio que fácil pro Botafogo. O jogo ficou equilibrado só no começo da partida, quando o Cruzeiro teve aquela sorte de fazer aquele gol que bateu na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou. Quando o Cruzeiro fez esse gol, tipo, nossa, esse gol é de time que vai ganhar o jogo. Só que mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu aproveitar as chances e num pênalti meio que infantil assim, o Botafogo conseguiu a vitória. O Cruzeiro não tem mostrado realmente bons rendimentos, o futebol que tem capacidade, né, para desenvolver ao longo das partidas. O que eu quero saber agora é se o técnico e os jogadores vão ficar usando aquela mesma frase que todos os torcedores do Cruzeiro, todos não, perdão, a maioria dos torcedores do Cruzeiro tá usando, mas eu tenho 2 Libertadores, 4 Copas do Brasil e não sei quantos campeonatos brasileiros. Cruzeiro, tem que acordar, porque essa torcida não vai viver de passado também não. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tá caindo no passado também, que nem a torcida do Atlético. Isso pode ser um erro muito grande. Pode ficar que nem um hiato, ficar um hiato de se ganhar grandes títulos. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é a imprensa aqui mineira desmerecendo o time do Botafogo, sendo que o time do Botafogo é um time muito bom, eu acho. Principalmente, por exemplo assim, desmerecendo o Campeonato Estadual do Rio. Se o Botafogo, que ganhou o Campeonato Carioca, não é parâmetro, mas o Botafogo foi campeão carioca e o Cruzeiro, que foi vice no Mineiro, o time do Cruzeiro é o pior time do mundo e todo mundo sabe que não é isso. Eu acho que tem que respeitar mais os times e não achar que os times de Minas, só porque nós somos aqui de Minas, nós somos mineiros, os times de Minas são os melhores do Brasil. Com certeza, até porque estaríamos refletindo a mesma imagem que nós consideramos negativa da imprensa paulista e carioca. E tem jogadores do Botafogo que chamam muito a atenção. O Vitinho, ele ganhou o duelo nas laterais muito fácil, é um bom jogador. E o pessoal que desmereceu o jogador, falar que Anselmo Ramon, esses jogadores são melhores do que ele, eu acho isso muito errado. E que nem concordo com você, Micheline. A gente sofre, a gente reclama dos outros, mas a gente faz as mesmas coisas aqui em Minas. Não podemos cometer esse tipo de erro, mas eu vi também alguns torcedores do Cruzeiro se manifestando, pedindo a saída do Leandro Guerreiro. O desempenho dele tá tão abaixo assim, Lucas Pozo? Não é que o desempenho dele tá abaixo, porque o Campeonato Mineiro é bom. Olha o erro. O Campeonato Mineiro ele foi elogiado. Agora que o Campeonato Brasileiro começou, que aperta mais, já tá sendo criticado. Eu gosto muito dele, de um jogador, ele é bom pra marcar, só que infelizmente ele tá lento. Acho que se ele mudasse de posição e começasse a jogar na zaga, eu acho que ele teria mais chance de se dar bem. A gente tem um exemplo no Atlético como o Gilberto Silva, que é um jogador mais experiente, não aguenta correr tanto no meio campo e foi passado pra zaga. Eu acredito que realmente falta ainda à equipe do Cruzeiro uma maior estruturação na equipe.
retirar alguns jogadores, fazer novas contratações, investir mesmo no elenco. Acho o técnico Marcelo Oliveira muito competente e ele tem tudo para fazer um excelente trabalho dentro do time. Basta realmente focar, eu acho que em novas contratações e dar mais uma olhada assim dentro do grupo e separar, né, o joio do trigo. Tem gente lá dentro que realmente não tá fazendo um trabalho bacana. Então, Michele, concordo com você. Ninguém duvida da capacidade do Marcelo Oliveira, mas contratar Souza para ser tipo uma solução, acho que não adianta. Tem que contratar jogadores para chegarem e vestirem a camisa, como por exemplo o zagueiro mito Dedé. Realmente fez uma boa partida. Vamos encerrando agora o nosso primeiro bloco do AEB Arena. Fique conosco, Estacionaltas Web Rádio. Nem pense em fechar a página. Perdeu. Não, peraí, calma. Calma nada, posta tudo de valor. Ai, de valor. Ah, valioso aqui é o meu trabalho de ciências sociais. Ele fala do aumento da violência do Brasil, segundo o IBGE, dentro dos últimos 20 anos. Existe um espaço melhor para você mostrar os seus trabalhos, acadêmicos ou não. Estacionaltas.net, o espaço da comunicação. Eu disse de valor. Ah, mas vale muito. São 8 pontos. Você está ouvindo Estacionaltas Web Rádio. Nem pense em fechar a página. Estacionaltas Web Rádio. De volta com o Web Arena. E como vocês já sabem, o Web Arena não é apenas futebol. Nesse bloco, nós vamos discutir sobre a final da NBB, o Novo Basquete Brasil, que foi realizado no sábado. Porém, o resultado não foi o esperado para os mineiros. A equipe do Flamengo derrotou o Uberlândia por 77-70, conquistando o bicampeonato da competição. Vamos então à ficha técnica do jogo. Placar: Flamengo 77, Uberlândia 70. Jogo realizado na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, dia 1º/6, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. 3, 2, 1. Árbitros da partida: Cristiano Maranho, de Santa Catarina, Marcos Benito, de São Paulo, e Fernando Serpa, também de Santa Catarina. 16.364 torcedores compuseram o público pagante. No lado do Flamengo, cestinha, o destaque foi Caio Torres, com 23 pontos, e do lado do Uberlândia foi o Gruber, com 20 pontos. Vamos então aos comentários sobre o jogo dessa partida aí da final da NBB. Lucas Pozo, o que você achou do desempenho do Uberlândia? É uma crescente, assim, o basquete mineiro tá numa ascendência, sua opinião? Então, Micheline, o resultado para nós mineiros não foi bom, mas foi um jogo muito bacana. Os dois primeiros quartos foram muito disputados e o Flamengo acabou ganhando mais pela força da torcida, porque o time do Uberlândia é um time muito bom. Agora, dois detalhes que eu queria deixar bem claros aqui é, por exemplo, o Caio Torres. O Caio Torres, até sexta-feira, estava suspenso por uma confusão que ele arrumou nas partidas semifinais contra o São José. E, por ser o Flamengo, conseguiu uma liminar e ele jogou, sendo o cestinha da partida e acabando decidindo o jogo pro Flamengo. Agora, será que fosse pro Uberlândia? Será que o pessoal do Uberlândia ia conseguir eliminar para liberar o jogador? Dificilmente não, né? E outra coisa é que o time de Uberlândia foi muito bom esse ano no campeonato e o basquete mineiro tá numa ascensão. O Minas conseguiu um patrocínio forte esse ano e se reforçou muito bem. E o destaque dessa competição também ficou pro time de Bauru, que pela primeira vez ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Um time que tinha acabado e voltou alguns anos atrás. Foi um desempenho muito bom. Parabéns pro Flamengo. Vamos esperar o campeonato do próximo ano. A minha dúvida é pelo seguinte, falando dos times aí de Flamengo e algumas possíveis regalias, né, vamos dizer, que possa acontecer pro lado carioca, eu também fico no seguinte pensamento. Parece que nesses estados, São Paulo, mas mais ainda no Rio de Janeiro, o basquete, ele tem um incentivo muito maior que em Minas Gerais. Então, acho que é hora das delegações, das equipes, correrem mais atrás de patrocínio para poder disseminar o esporte aqui no nosso estado também. Porque não adianta a gente citar e saber que uma partida aconteceu e que foi realizada e o time foi bem na competição e depois o assunto é esquecido. É um esporte muito bacana o basquete. Nos Estados Unidos até é um dos esportes de maior expressão junto com o beisebol e o futebol deles, né? Que não é o soccer, é diferente. Falta mesmo uma questão de incentivo dentro do estado de Minas Gerais. Hoje em dia a gente, desde de escolas, assim, falta maior
maior verba e maior investimento na categoria, no basquete. Eu acho que isso vai de estado para estado. Por exemplo, aqui em Minas o vôlei é muito forte, sendo que no Rio de Janeiro é o basquete e o futebol. Outra coisa, Michele, que é muito estranho no campeonato da NBB é que o último jogo da final é apenas um jogo único, sendo que o Flamengo teve uma série de 5 jogos contra o São José e o Uberlândia teve uma série de 3 jogos contra o Bauru. E chega na final para ser um jogo único, com uma torcida mandante toda contra o time de fora, eu acho muito estranho. E no próximo edital do campeonato do ano que vem, os times tinham que se organizar e rever essa questão. Vamos torcer para que mudanças aconteçam. E prosseguindo o Web Arena, vamos falar agora sobre o jogo amistoso Brasil e Inglaterra. O placar foi um empate 2-2, jogo realizado no estádio Maracanã, que foi reaberto, e eu acredito até que em grande estilo, muito bonito o Maracanã, que fica lá no Rio de Janeiro. O jogo foi realizado 2 de junho, domingo, às 16 horas pelo horário de Brasília. Colombiano Vilmar Roldan foi o árbitro principal, assistentes Eduardo Dias, também colombiano, e o Wilson Berrio, da Colômbia também, trio aí colombiano. Público, 57.280 pagantes, que resultaram numa renda de R$ 8.615.730. Barato o ingresso, né? Cartões amarelos. Do lado do Brasil, Hulk recebeu o cartão amarelo e do lado inglês, Jones. Vamos aos gols. Fred marcou aos 11 minutos e Paulinho aos 36 minutos do segundo tempo. Do lado da Inglaterra, Chamberlain aos 21 minutos e Rooney aos 33 minutos do segundo tempo, um golaço. Vamos à escalação. Do lado do Brasil, Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Felipe Luiz, depois Marcelo, Luiz Gustavo, depois Hernanes, Paulinho, depois Bernard, Oscar, que foi substituído pelo Lucas, Neymar e Hulk, que foi substituído por Fernando. Também tem o Fred, que foi substituído pelo Leandro Damião, técnico do Brasil, Luiz Felipe Scolari. Do lado da Inglaterra, Hart, goleiraço, Johnson substituído pelo Chamberlain, Cahill, Jadielka, Baines, substituído pelo Ashley Cole, Carrick, Walcott, substituído pelo Rodwells, Jones, Lampard e Milner. Além do Rooney. Técnico da equipe é o Roy Hodgson. Próximo jogo do Brasil será Brasil contra a França, domingo, dia 9 de junho, lá na Arena do Grêmio. Eu quero começar o debate sobre o jogo do Brasil destacando a atuação do time no primeiro tempo. Surpreendentemente, em vista às últimas partidas da seleção brasileira, o Brasil começou de uma forma mais ofensiva, mais solta, saiu para o jogo e mostrou um bom desempenho que há muito tempo não era visto. Até porque a seleção brasileira, a torcida nem tem demonstrado tanta empolgação mais, porque é uma seleção sem carisma. São pessoas que jogam, né, jogadores em outros times, até em outros países, que não tem tanta visibilidade dentro do Brasil. Algumas pessoas que não têm muito acesso nem sabem, por exemplo, que o Marcelo da vida joga no Real Madrid, que o Daniel Alves joga no Barcelona. Então, o que as pessoas se focam mais dentro da seleção é o quê? São aqueles de destaque, como Neymar, por exemplo, que sempre que vem para a seleção brasileira não mostra o tal futebol que dizem que o garoto tem, mas mostrou um bom futebol, a seleção em si, como conjunto no primeiro tempo, embora o Hulk ache ele muito pesado para a posição dele, acho ele muito grande, mas mostrou um bom futebol, só que ainda não é aquele futebol que estamos acostumados às seleções de 94, 98, que é essa geração, a nossa geração. Mas eu quero também saber a opinião de Lucas Pozo. Primeiro tempo, segundo tempo, seus comentários. Concordo com você, Michele. Acho que o Brasil jogou muito bem. Eu espero que ele continue desse jeito para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. A Inglaterra foi uma seleção muito forte, o Wayne Rooney jogou muito bem e vamos ver o que vai acontecer, né? Agora é a França. O Brasil é freguês da França e vamos ver como é que ele vai se comportar diante desse jogo. Bom, sob o meu ponto de vista, o que faltou à seleção brasileira não foi tanta sorte, não. Acho que faltou mais treino mesmo, principalmente nas finalizações. Muitos chutes para fora, sem rumo, além do fato da Inglaterra ter um time poderoso e um excelente goleiro, que defendeu bolas assim, na cara do gol. Agora, o que eu fiquei pensando sobre o passeio da equipe da Inglaterra na praia de Copacabana é aquele povo que não deve nunca ter visto ou se viu poucas vezes, aquelas mulatas do Rio de Janeiro. Devem ter passado muito mal os pobres inglesinhos. Acho que eles moram na Inglaterra, acho que eles nunca viram sol na vida deles, né? Acho que quando eles veem o sol, a areia,
calor, eu acho que eles ficam meio animados, né? Com certeza. Já com relação ao próximo jogo do Brasil, que será contra a França, mesmo se tratando de um amistoso, a gente sabe que infelizmente desde a Copa de 98 ficou um trauma, parece que vai jogador, vem jogador, mudou a equipe toda daquela Copa, mas o Brasil tem ainda um bloqueio com relação à seleção francesa. Vem aí o Ribéry e eu quero ver o que a seleção vai conseguir trazer de resultado, né? Qual o resultado que eles vão conseguir fazer nesse próximo jogo, que será no domingo, dia 9. Encerrando mais um bloco do Web Arena, fique conosco, não saia daí, nem pense em fechar a página. Estacionautas Web Rádio. Fique por dentro de tudo o que acontece de importante na Estácio Belo Horizonte. Mande suas sugestões de temas e eventos para cobertura, que você vai acompanhar aqui, notas, flashes e reportagens diárias, além da melhor música. 2013 guarda muitas surpresas agradáveis para você que está entrando no universo da Estacionautas, o espaço da comunicação. Entre em contato conosco pelo telefone 3298-5241. 3298-5241. Relaxa, brother! Não é o fim do mundo. Se ligue na Estacionautas, a web rádio da Faculdade Estácio. Nem pense em fechar a página, hein? Estacionautas, Web Rádio. E já estamos de volta. Neste bloco vamos discutir também sobre a chegada do Neymar ao Barcelona. O jogador que será apresentado hoje, segunda-feira, é uma das grandes esperanças do Brasil para a Copa do Mundo. Sua apresentação no Camp Nou tem a previsão de 40 mil torcedores para acompanharem essa chegada. Agora, né, o atacante vai se juntar a Messi, Iniesta, Xavi, Puyol e companhia. Agora a pergunta que não quer calar. Fama de Caicai, mais modelo de penteados de cabelo do que bola no pé. Lucas Pozo, o que esperar de Neymar no Futebol Clube Barcelona? Nossa senhora, Michele, que rancor pelo Neymar. Eu acho que você está desmerecendo ele muito. Querendo ou não, mesmo com essa fama de Caicai, essa fama de mais modelo do que jogador, ele é um bom jogador. Eu não vejo ele pior que o Pedro. No mínimo, no mesmo nível. Agora vamos esperar e ver o que vai acontecer. Eu acho que o Neymar, não sendo a principal estrela do time, o futebol dele pode crescer muito. Bom, na realidade não é uma questão, não é uma crítica minha. É mais uma retratação da realidade. Todo mundo sabe que o Neymar, você não pode encostar nele dentro de campo. Toda vez que ele é tocado, ele cai, ele rola, ele faz uma cena. E todo mundo sabe que no Barcelona, a doutrina dos jogadores é outra. Além deles quase não fazerem falta, eles quase não se jogam no chão. E quando eles são derrubados, eles já procuram se levantar rapidamente. Até porque na Europa, o juiz ele tem um critério muito mais forte para marcar uma falta que no Brasil, na América do Sul em geral. Então eu acredito que para o Neymar serão duas alternativas. Ou ele vai ter que tirar aquela máscara dele e virar um jogador mais sério, mais centrado. Para começar, o Barcelona já sugeriu que ele cortasse mais o moicano e escurecesse os cabelos. Uma sugestão apenas, né? Nada mais. Mas eu acredito que para jogar do lado do Messi, ele vai ter que tirar a chuteira colorida, cabelinho moicano, luzes e gracinhas e partir pro lado sério da coisa mesmo. Toda a cobrança pro Neymar ir pra Europa é pra ele mudar esse estilo mesmo de jogador. Agora, uma coisa que já me deixou preocupado, eu torço muito pelo Neymar, uma coisa que me deixou muito preocupado já foi a foto que ele postou indo pra Barcelona. Tava com ele no jatinho, com todos os amigos dele. Isso já é um mau sinal, porque querendo ou não, ele vai ter que ficar sozinho na Europa. Ele não vai poder ficar com os amigos dele o tempo todo. E com isso, ele não vai conseguir se adaptar direito. Eu só espero que o Neymar não seja o novo Robinho. E eu só espero que com ele não aconteça o mesmo que aconteceu com o Ibrahimovic. Eu apostava muito no Ibra no Barça, acho que ele é um excelente jogador, porém ele chegou lá no clube falando que ele era melhor do que o Messi, que ele se auto-intitulava o melhor do mundo e que não importava a opinião pública. Deu no que deu, não me canso de repetir. Ficou uma temporada no Barça e ganhou um adeus de mão fechada. Eu acho que o Neymar não vai chegar com essa marra toda, porque querendo ou não, o Neymar não é ninguém ainda. Ele só é um bom jogador aqui no Brasil. Acho que na Europa, acho que poucas pessoas conhecem ele ainda. Só a própria torcida do Barcelona, que agora sabe quem que é, que contratou e tal. Porque a impressão deixada pelo Neymar pelos jogos da seleção na Europa não foi muito boa. Vamos ver o que vai acontecer, né? E a torcida catalã tá muito empolgada em receber, tá muito contente com a contratação,
admiração pelo que eles demonstram, e o próprio clube se mostrou muito satisfeito, até porque pagou 150 milhões de reais pelo Neymar. Vamos torcer realmente que ele tenha um bom desempenho, que acrescente ao clube, né, que é bom até para a carreira dele mesmo. Eu não acredito em sucesso do Neymar, não, mas tomara que, como dizem os populares, tomara que eu pague língua. Falaremos agora, vamos passar para o jogo do Atlético e São Paulo. Time eliminado pelas oitavas de finais pelo Galo aqui de Minas, caiu no Horto, tá morto. Mas até quando? O Atlético enfrentou o time do São Paulo e o Galo jogou mal, desperdiçou várias chances de gol e não consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, é o 5º jogo do Galo consecutivo sem vitórias. Isso não quer dizer que houveram tantas derrotas, não é? São 5 derrotas e nenhuma vitória, mas uma sequência de empates, um desempenho ruim. O que está acontecendo com o Clube Atlético Mineiro, Lucas Pozo? Eu acho que o Atlético tá caindo muito nessa mística de caiu no Horto, tá morto, tá indo muito pelo grito da torcida. O Atlético, pra ganhar os jogos no Horto, tem que jogar a bola. O estádio sozinho não vai ganhar os jogos pro Atlético. Eu acho que depois do sufoco que ele passou pelo Tijuana, já teve uma prova disso. A sequência de jogos do Atlético está pesada, está dura, mas ele tem que voltar a jogar a bola, porque um milagre daquele que o Vitor fez contra o Tijuana não vai acontecer de novo. Mas será que não foi justamente por essa última partida da quinta-feira, né, até feriado, que não se atribui aí um cansaço, um estresse mental, até mental mesmo para os jogadores? Concordo com você, Michele, mas até que ponto os jogadores ficam estressados? Eles têm as melhores condições para exercer a profissão deles. Tem carro do ano, todas as viagens são feitas de avião, ficam nos melhores hotéis. Eu acho que esse negócio de estresse e cansaço é um pouco uma desculpinha meio que esfarrapada. Mas, não tirando os méritos do time do Atlético, que conseguiu passar pelo Tijuana com aquela defesa milagrosa do Victor. E o Tijuana provou não ser um time tão bobinho assim, provou ser um time muito forte. Mas será que o elenco do Atlético tá tão focado na Libertadores que vai deixar o Campeonato Brasileiro assim de lado? Tanto que está na penúltima, né, posição, lá no rebaixamento. A situação tem que inverter. Afinal, o primeiro colocado já abriu uma vantagem de 6 pontos contra o Atlético, e isso é bastante significante dentro de um campeonato do porte do Campeonato Brasileiro, que principalmente é feito de pontos corridos. Mentira, acho que o maior exemplo que nós tivemos com essa situação foi do Palmeiras ano passado. O Palmeiras priorizou totalmente a Copa do Brasil e caiu para a segunda divisão. O Atlético tem que começar a pensar mais no Campeonato Brasileiro, porque para recuperar depois é muito difícil. Falando em Palmeiras, o América venceu o Palmeiras, gracinha. Parabéns, América, é assim que nós queremos ver você. América, volte para a primeira divisão, por favor. Passando agora para a ficha técnica do jogo. Atlético e São Paulo, 0-0. Estádio Independência, em Belo Horizonte, bairro do Horto. 2 de junho de 2013 foi realizado o jogo, né? Domingão, às 18h30, pelo horário de Brasília. Na arbitragem tivemos Sandro Meira Hit, de Pernambuco, assistentes Alessandro Rocha de Matos, da Bahia, e Altemir Hausmann, do Rio Grande do Sul. Cartões amarelos: Marcos Rocha, Leandro Donizete, Diego Tardelli, Leonardo Silva, Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, tiveram seus cartões dados aí durante a partida. Denilson e Maicon, do São Paulo. E além disso, cartão vermelho também para Denilson, do São Paulo, aos 16 minutos do segundo tempo. Na escalação: Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Paulo Miranda, Carleto, depois Juan, Denilson, Rodrigo Caio, Maicon, Lucas Evangelista, depois Wellington, Osvaldo e Aloísio, depois Rodolfo. Técnico da equipe de São Paulo é o Ney Franco. Agora do lado do Atlético: goleiro Vitor, Marcos Rocha, depois Josué, Gilberto Silva, Leonardo Silva, Richarlison, Pierre, depois o Rosinei, Leandro Donizete, Luan, substituído pelo Guilherme, Diego Tardelli, Ronaldinho e Jô. Técnico do Galo, o Cuca. Próximo jogo será entre Vasco e Atlético, na quarta-feira já, no meio da semana, dia 5 de junho, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade de cartões amarelos para a equipe do Galo, né? Nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5 cartões numa mesma partida. 5 jogadores amarelados. O que se deve? Será que os jogadores estavam nervosos, estavam meio desesperados, estavam perdidos dentro de campo? A que se atribui essa quantidade de cartões, Lucas? Às vezes, como você falou, Michel, os jogadores estão tomando cartão amarelo para conseguir um descanso, né? Ser suspenso de uma rodada e conseguir ter folga. Acho que o time do Atlético, quando jogou muito mal,
não jogou o que se espera pelo time e perdeu muita chance, principalmente o Luan. Eu espero que o encantamento do Luan não esteja acabando e que o Luan não seja o novo Neto Berola. Não, eu discordo de você. Eu acho que o Luan, mais uma vez, mostrou vontade, correu dentro de campo, infelizmente só pecou nas finalizações. O Diego Tardelli também foi um nome atuante no jogo, algumas jogadas assim, que de efeito. Quem eu acho que realmente andou em campo e que não fez absolutamente nada foi o Jô, que aliás não me agrada como jogador. Eu acho que ele não é muito bom de finalização, acho ele péssimo nos pés e as jogadas aéreas não têm funcionado. Então, Jô, dá uma acordada aí, porque a torcida alvinegra não vai ficar tolerando esse tipo de comportamento andando dentro de campo. Por mais que o jogador esteja marcado, ele tem que dar o jeito dele de se livrar da marcação e correr, e não é o que vem acontecendo. Acho que como jogador eu não gosto muito do Jô também, mas pro time do Atlético ele faz uma função muito importante, aquela função de pivô, às vezes consegue ganhar uma bola dividida ali, uma bola de cabeçada, disputa com os zagueiros. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Tardelli jogou muito bem também, concordo com você, Michelin, só faltou aquele toque especial na finalização. Agora um caso à parte é o Luan, ele não pode ficar errando esses gols, principalmente na Libertadores. Pois é, os próximos jogos, né, tanto de Galo, Cruzeiro, América, Seleção Brasileira e demais esportes, o TUF. Queria falar só rapidamente do TUF. A final do TUF será, que é o The Ultimate Fighter Brasil, será entre o Patolino e o Léo Santos. Pra quem que é a sua torcida, Lucas Pozo? Minha torcida era pro Santiago Bonazil, mas infelizmente ele quebrou a mão. Na hora do final do programa, quando deu essa notícia que ele quebrou a mão e não vai poder disputar a final, eu fiquei tão triste, muito triste mesmo. Acho que dessa vai ser um combate fácil pro Patolino e ele vai ser o campeão. Agora, entre o Nogueira e o Verdun, acho que infelizmente o Verdun vai ganhar. Minha torcida é pro Nogueira, mas eu acho que o Verdun vai ganhar. A minha torcida também é pro Tim Nogueira. E quanto ao Santiago, só uma observação. O cara é argentino, me chama Santiago, que é capital do Chile, já tá todo errado começando por aí. E ainda por cima quebra a mão? Poxa, minha torcida também é gol, 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 Patolino. Vamos aguardar o resultado do TUF, que será quando mesmo? Será sábado que vem em Fortaleza. Vamos aguardar. Não sou Adilson Batista, mas vamos aguardar, né? Estamos encerrando mais um Web Arena. Estacionautas Web Rádio, nem pense em fechar a página. Visite nosso site estacionautas.net. Também curta nossa página no Facebook, facebook.com/estacionautas. Muito obrigada, Lucas Pozo. Suas palavras finais. Então, obrigado, Micheline, obrigado, ouvintes. Agora, boa sorte para os times mineiros na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Web Arena é um programa sob coordenação de Getúlio Nuremberg, produção e edição Lucas Pozo e apresentação Micheline Kubitschek. Muito obrigada a todos os ouvintes. Até o próximo programa. Um grande abraço e até mais.